Ok, chegamos então à nossa janela registro de saídas. Já podemos abrir a janela, saídas. Essa janela, ela tem por base as mesmas 4 tabelas, né? Então a janela é quase igual à janela de entradas. Na verdade, poderia ser uma janela só, registro de entradas e saídas. E aí, aqui com o Rádio Button, né, nós poderíamos filtrar as notas de entrada e as notas de saída. No entanto, pode ser que a empresa tenha um funcionário específico para lidar só com as saídas e outro para lidar só com as entradas, né? E pode ser que fique confuso, mesmo que seja um funcionário só que lide com isso, ele trabalhar numa mesma janela, né, para as duas opções. Pode ser ainda, né, como nós vamos ver nos to-dos, que existam alguns campos que sejam usados só pelas saídas e outros que sejam usados só pelas entradas. Tá? Então, por essas questões, né, principalmente pelas questões, as primeiras lá, a primeira questão do controle de acesso, nós fizemos duas janelas. Mas elas são muito parecidas, né, quase iguais mesmo. Tá? Quase iguais mesmo. O layout é igual. Né? Nós temos aqui os dados da nota, aqui nós temos destinatário no lugar de emitente, mas os campos são os mesmos, como não poderia deixar de ser, são as mesmas tabelas, né? Itens e cupons fiscais vinculados, né, ligados aqui aos seus respectivos clientes dataset, tá? Então, o servidor já está rodando, o cliente também. Vamos entrar aqui em registro de saídas. Deixa eu executar de novo esse cliente. Pronto, registro de saídas, F9, lá aparecem as mesmas notas, agora elas estão corretas porque elas realmente são de saídas, né? Mas o sistema ainda não sabe disso. E quando eu clico aqui em alterar, os dados são carregados, né? Os dados da nota, os dados de destinatário, os itens e os cupons vinculados, né? E eu tenho aqui uma action para importar a nota fiscal do faturamento, tá? Bom, vamos ao código fonte dessa janela aí. Né? E a gente vai analisando o código fonte e também já analisando os to-dos, que são bem parecidos com a janela de entradas. Em infra é padrão, né? Limpar campos também é padrão e configurar layout tela está incompleto assim como na outra, tem que arrumar. CRUD, inserir padrão, editar padrão, padrão de mestre detalhe, excluir padrão. Método salvar, aqui no método salvar eu já tenho aquela mesma pergunta, né? Essa tabela não tem vinculação com a empresa, se isso está correto e por quê. Quais as correções necessárias nessas atribuições do cabeçalho? Quais as correções necessárias nessas atribuições do destinatário? Né? Agora é destinatário e não emitente. E quais as correções necessárias aqui para os detalhes? Né? Basicamente os mesmos to-dos da janela de entradas. Controle grid. Eu tenho aqui o carregamento dos dados do meu objeto que está selecionado, cujo o registro está selecionado na minha grid principal. Carrego os dados do objeto principal e carrego os dados das listas e também do meu destinatário aqui, né? E no fim eu tenho os dois to-dos. Aliás, ainda tenho essa action. Né? Aqui em action eu tenho a action importar faturamento. Importar a nota fiscal do faturamento. Qual o procedimento para importar uma nota fiscal do faturamento? Né? Então, a mesma perguntinha lá da questão do estoque. Né? Uma nota ela é emitida no faturamento, né, por um cliente que comprou alguma coisa da empresa. Esses dados já caem no fiscal ou depois o funcionário do fiscal importa esses dados aqui no faturamento? Ou devemos ter as duas opções? Né? É isso que nós queremos saber. E se for assim, qual é o procedimento para nós importarmos uma nota lá do faturamento? E por fim, os últimos to-dos, né? Os campos utilizados na tabela do fiscal estão quase idênticos às tabelas da NFE. Nós precisamos de mais campos para a escrita fiscal, aqui no caso das saídas, quais são? No caso das entradas, nós também fizemos essas perguntas. Se precisamos de mais campos, são os mesmos, tanto para as entradas como para as saídas? Se não precisamos, já está tudo aí. Nós queremos saber nesse tudo. E como trazer apenas as notas de saída para essa janela? Ela trouxe apenas as de saída, como nós vimos no banco, mas nós não estamos tratando isso. Tá? Na verdade, ela está carregando todo mundo que está na tabela de nota fiscal lá. Tá? Como filtrar, como fazer esse filtro,
para ele sempre trazer só as notas de saída, né? Como nós perguntamos também na janela anterior, como ele trazer apenas as notas de entrada, ok? Então é isso, essa é a nossa janela, né, de registro de saídas para o módulo escrita fiscal.